Nós começamos uma série de meditação na carta de Paulo aos Romanos. E hoje nós vamos dar continuidade. Nós estamos lendo Romanos capítulo 1, versos de 1 a 7, onde nós vamos ler novamente. Romanos 1, versos 1 a 7, que diz, olha, leia bem essa saudação, esse prefácio que o apóstolo Paulo faz nessa carta. Ele diz, verso 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, olha o verso 1 como é poderoso, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O que Paulo está dizendo? Ele era servo de Jesus Cristo, ele foi chamado para ser apóstolo, ele não se fez apóstolo, ele não se autodenominou apóstolo. Hoje nós vemos que esses apóstolos atuais, eles se fizeram apóstolos. Eles se autodenominam apóstolos. Eles foram feitos por eles mesmos apóstolos. Agora, Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo. Essa é a diferença. A diferença de se autodenominar, se achar que é, daquilo que Deus chamou para ser. Uma diferença enorme. Ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Separado para o evangelho de Deus. Então Paulo está dizendo que Deus o separou exclusivamente para quê? Para o evangelho da graça de Deus. Continuando, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Quem foi prometido? Aí Paulo fala com respeito a seu filho, a qual segundo a carne veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos receber graça e apostolado. Quem que foi que recebeu graça e apostolado? Foi o apóstolo Paulo. Ele recebeu a graça e foi chamado para ser apóstolo. Nós só recebemos a graça, nós não somos apóstolos. Mas ele recebeu graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Agora ele mostra a quem a carta foi endereçada: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui ele sauda a igreja. Como que ele sauda a igreja? Ele falava duas palavras gloriosas do Evangelho da graça de Deus. Ele falava graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Ele continua dizendo que Deus é o nosso Pai e também do Senhor Jesus Cristo. Você tem que discernir isso claramente. Deus Pai e também do Senhor Jesus Cristo. Então nós estamos trabalhando nessas duas palavras que Paulo se refere. Quando ele cumprimentava a igreja, o que ele falava? Graça e paz da parte de Deus. Graça e paz da parte de Deus. Na última live falamos sobre a graça e hoje nós vamos falar esta paz que veio da parte de Deus. Graça, falamos sobre isso, e a paz que veio da parte de Deus. Para que entendamos isso, vamos trabalhar em alguns versos da palavra de Deus. Vamos abrir lá Romanos capítulo de número 5, nós estamos em Romanos capítulo de número 1, nós vamos para o capítulo de número 5, Romanos capítulo de número 5, e nós vamos ler do verso 8 a 11, preste muita atenção na leitura, eu gosto de ler bastante versos da palavra de Deus, convém você anotar isso e depois lê-los novamente. Então Romanos capítulo 5, versos 8 a 11, que diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, uma coisa que nós temos que entender é que havia uma inimizade entre Deus e os homens. Havia uma grande parede de separação entre Deus e os homens, que se chamava pecado. E isso interferia no relacionamento de Deus com o homem. Havia uma grande inimizade entre Deus e o homem, porque esta coisa chamada pecado ainda estava em pé. E o pecado tornava o homem inimigo de Deus, transgressor, devedor, culpado e condenado. Para que houvesse uma reconciliação, para que o homem pudesse ter paz com Deus, e Deus estar em paz com o homem, era necessário remover a culpa, era necessário remover a dívida, era necessário remover esta parede da separação que se chamava pecado. Porque enquanto isso não fosse removido, enquanto esta parede da separação não caísse, enquanto a culpa que o homem tinha diante de Deus não fosse removida, enquanto a dívida que o homem tinha diante de Deus não fosse paga, então não poderia haver a reconciliação. Não poderia haver paz entre Deus e os homens, porque no relacionamento de Deus com o homem tinha uma coisa no meio chamada pecado, que era uma parede de separação. Então, para que Deus pudesse ter paz com o homem ter paz com Deus, a causa da inimizade precisava ser removida. E a lei que foi dada não removia pecado. O sangue de animais derramado na velha aliança não removia pecado. Então todos aqueles rituais de sacrifícios do Velho Testamento, aquilo era uma sombra. Não removia a culpa, não tirava a inimizade entre Deus e os homens. Aqueles rituais todos da lei não davam em nada, porque não tinha poder para remover a culpa que o homem tinha devido ao pecado diante de Deus. Então o homem era inimigo de Deus, existia esta parede da separação, este bloqueio, esta resistência, que se não fosse removida, nunca Deus poderia estar em paz com o homem estar em paz com Deus. Então vem Jesus Cristo. Olha que arroz com feijão que eu estou pregando, que leitinho. O único capaz de remover a parede da separação. O único capaz de destruir a inimizade entre Deus e os homens e Deus. O único capaz de remover a culpa, remover a dívida, abrir um novo caminho do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Só Jesus Cristo poderia fazer isso. Então vamos lá para João, capítulo de número 1, para que você entenda. Olha, eu estou te pregando o Evangelho, não estou te prometendo a tua vida vai mudar, não estou dizendo que Deus está me revelando alguma coisa para mudar a tua vida. Entende? Eu não tô te iludindo com essa falsa linguagem, eu estou te pregando o Evangelho. Se você entender o Evangelho, aí sim a sua vida vai mudar. Então essa parede da separação, essa culpa, esse pecado precisava ser removido. Se isso não acontecesse, todos aqueles rituais da lei, o templo, derramamento de sangue, ofertas, tudo aquilo não dava em nada, porque não tinha poder para remover. A velha aliança nunca teve poder para remover o pecado, pagar a nossa dívida e tirar a nossa culpa.
era uma sombra que se manifestando apontava para um dia que Cristo viria e cumpriria isso. Então aqui no verso 29 de João, capítulo de número 1, esse João que nós vamos ler agora é João Batista. Então olha o que João Batista fala a respeito de Jesus. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Agora preste muita atenção. Esse Cordeiro de Deus vai fazer o que? Ele vai te remover a parede da separação. Ele vai quitar a nossa dívida, ele vai resolver o problema de relacionamento entre Deus e os homens definitivamente. Então no dia seguinte viu João Batista a Jesus que vinha para ele e disse, olha o que ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Que vai tirar o pecado do mundo, que vai remover definitivamente a culpa, que vai remover definitivamente a parede da separação, que vai quitar a nossa dívida definitivamente. Por que João se referiu a Jesus como o Cordeiro de Deus? Porque João era filho de sacerdote. O pai dele era sacerdote desde criança. O pai lhe deve ter ensinado tudo que o sacerdote fazia dentro do templo. Ensinado sobre os sacrifícios, os animais, a roupa que ele vestia, o sangue derramado. Então João Batista não era alguém que não tinha conhecimento do Velho Testamento. O pai dele era o sacerdote. Ensinou tudo a ele. Então quando ele viu Jesus, a mente dele foi para tudo aquilo que o pai ensinou para ele com relação ao pecado, à morte dos animais, o sangue derramado. Então quando ele viu Jesus, aí vem a revelação. Ele falou, olha o Cordeiro do sacrifício, o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Que definitivamente ele vai tirar o pecado do mundo, ele vai tirar a culpa. Ele vai derrubar a parede da separação. Ele vai quitar a dívida do homem para com Deus. Então João Batista diz para Jesus, olha o Cordeiro de Deus, que vai tirar a culpa, que vai tirar o pecado do mundo. Você entende quão grande é isso? Quão gigantesco é isso? E como ele faria isso? Ele precisava ir para a cruz, ser o Cordeiro do sacrifício, ser morto, derramar o sangue ali. E por ele ser perfeito, o sacrifício da cruz seria perfeito e teria poder para tirar o pecado do mundo, tirar a culpa, quitar a nossa dívida, quitar a dívida de toda a humanidade. Será que você entende o que eu estou te dizendo? E você poderia perguntar, então pastor, como é que a parede da separação caiu? Como é que a dívida foi paga? Como é que a nossa culpa foi tirada e nós somos justificados? Porque Cristo foi para a cruz. Ele é o Cordeiro do sacrifício. Ali na cruz ele é cravado. O sangue dele é derramado. Ele estabelece ali na cruz a nova aliança no sangue dele. E por ele ser perfeito, o sangue dele ser um sangue puro, perfeito, sangue de Deus. Ali na cruz, ele removeu a parede da separação. Tudo que nos impedia, que nos tornava inimigo de Deus. Tudo que era obstáculo entre nós e Deus. Toda a dívida que nós tínhamos para com Deus. Toda a condenação que pesava sobre nós. Tudo que nos impedia de ter um relacionamento com Deus. Quando Cristo morre ali na cruz, ele derruba a parede da separação. Ele quita a dívida, ele tirou a culpa, tirou o pecado do mundo. Ele destruiu a parede da separação, ele destruiu os bloqueios, ele destruiu as muralhas, ele destruiu na cruz tudo
que impedia o homem de ter paz com Deus e Deus ter paz com o homem. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar que agora não tem mais muralhas entre nós e Deus? Não tem mais barreiras entre nós e Deus? Não tem mais obstáculos entre nós e Deus? Não tem mais culpa entre nós e Deus? Cristo destruiu todas essas coisas na cruz. Então agora que ele já morreu, que o sacrifício perfeito já foi consumado, então tudo foi removido. Não tem mais parede da separação. Eu vejo as pessoas fazendo campanha, derrubando gigantes, derrubando muralhas. Na cabeça deles ainda tudo isso está de pé. Na cabeça deles e nas suas campanhas ainda existem gigantes para derrubar. Ainda existem muralhas para derrubar. Sabe por que eles fazem isso? Porque não entendem que na cruz tudo isso foi removido. Tudo isso caiu, tudo isso foi destruído para sempre. Então, olha como é grande a morte de Cristo na cruz, o sangue dele derramado. Tudo que era obstáculo entre nós e Deus, que era parede de separação, que era pecado, que era culpa, tudo isso Cristo destruiu e removeu na cruz. Será que você entende o que eu estou te dizendo? Então, tudo isso foi removido, então agora nós estamos em paz com Deus e Deus está em paz conosco. Deus não está apontando um dedo para mim e me culpando, me condenando, me cobrando, me espremendo. Não, isso é a religião evangélica que põe na cabeça dos crentes. Deus não está sério, me cobrando coisas e dizendo assim, ó, se você não fizer isso, você vai dar brecha, o diabo vai entrar na tua vida. Não, Deus não é essa a visão de Deus da nova aliança. Isso é a visão do falso evangelho. Cristo removeu toda a parede da separação, ele tirou o pecado na cruz. Então agora Deus está em paz com o homem e o homem está em paz com Deus. Por isso que Paulo falava graça e paz da parte de Deus. Esta paz vem da parte de Deus, graça e paz. Será que você entende que não tem mais obstáculos, não tem mais muralhas para derrubar, não tem mais gigante entre nós e Deus, não tem mais parede de separação, não tem mais portas para se abrir? Não, Cristo já fez tudo o que precisava ser feito. O Cristo crucificado, aquele que morreu na cruz, removeu todos os obstáculos de uma vez por todas. Removeu a inimizade na cruz. Então agora nós estamos em paz com Deus e Deus está em paz com cada um de nós. Vou repetir. Deus não está me cobrando quanto jejum eu faço. Deus não está me cobrando o dízimo. Deus não está me cobrando campanhas. Deus não está me cobrando votos e sacrifícios. É o falso evangelho que oprime as pessoas e cobra estas coisas. Deus não está com cara feia, insatisfeito comigo porque eu falhei em alguma coisa. Deus não está me cobrando religiosidade, porque tudo acabou, tudo isso acabou na cruz. Deus está em paz comigo e eu estou em paz com Deus. Então vamos voltar para Romanos capítulo 5, para ler novamente o que nós já acabamos de ler. Romanos capítulo 5. Vou ler de novo, do verso 8 até o verso 11. Olha que coisa maravilhosa. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Olha lá, como que ele provou? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós
sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Já somos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigo, presta atenção, por que nós éramos inimigos? Porque nós praticávamos as obras da carne, nós éramos pecadores, nós éramos inimigos por causa das obras malignas que nós tínhamos na mente, e isso criava a parede da separação, mas nós não somos mais inimigos. Porque se nós, quando inimigos, olha lá, fomos reconciliados com Deus, de que forma que nós somos reconciliados com Deus? Mediante a morte do seu Filho. Muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que ele está dizendo? Nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. O que me deu condições de ser reconciliados com Deus? A morte do seu Filho. Então ali na cruz, eu tenho que voltar para a cruz. O sacrifício perfeito, o sangue derramado, ele removeu, ele tirou o pecado, ele tirou a culpa, ele tirou a parede da separação, ele quitou a nossa dívida, ele removeu tudo que nos impedia de ter um livre acesso a Deus. Porque se nós inimigos, quando nós inimigos somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo que está em cada um de nós. E ele continua dizendo, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o quê? A reconciliação. Recebemos agora a reconciliação. Então, se você é um crente verdadeiro, não tem mais parede de separação entre Deus e você. Não tem mais gigante para ser derrubado, não tem mais muralhas de Jericó, não tem mais obstáculo. Foi tudo removido na cruz pelo sacrifício perfeito realizado pelo Senhor Jesus. Então nós estamos em paz com Deus. Tem que falar isso 1000 vezes. Deus não está me olhando, me cobrando nada. É a religião que cobra. Deus não está exigindo que eu faça voto, sacrifício, fogueira santa. É a religião evangélica que cobra e oprime as pessoas. Deus não está me cobrando que eu faça jejum, que eu suba em monte, que eu dê todo o meu dinheiro para a igreja. É o homem enganoso, é o líder pervertido que está oprimindo as pessoas e cobrando.